Quantas vezes você já se sentiu cansada, desanimada, sem energia e sem motivo aparente, como se a vida estivesse te drenando? Ao mesmo tempo, você pensou que era assim para todo mundo, que isso fazia parte da rotina. Às vezes, desenvolvemos doenças físicas e emocionais que simplesmente não fazem sentido e passamos a vida acreditando que isso faz parte do pacote, que é normal, só que não é. A convivência com pessoas tóxicas, aqui eu falo especificamente em pessoas com comportamentos narcisistas, causa um impacto tão profundo no nosso ser que, sem perceber, passamos a carregar doenças que jamais imaginaríamos serem causadas por essas relações. Essas pessoas têm a capacidade de causar uma verdadeira destruição interna, nos levando ao estado interno de confusão mental e emocional, que chamamos de dissonância cognitiva. O que isso significa? Significa que você vive num conflito constante, tentando conciliar o que sente com o que essas pessoas tóxicas fazem você acreditar. Elas criam uma narrativa onde o problema sempre é seu, onde você nunca é bom o bastante e aos poucos a sua mente começa a se fragmentar. Vamos falar dos vícios que os narcisistas causam. O vício do ciclo de anulação. O ciclo de manipulação emocional e o vício hormonal criados por essas pessoas tóxicas também têm um impacto profundo na nossa mente e no nosso corpo. O narcisista vai alternar momentos de carinho e abuso. Quando ele te trata bem, seu corpo libera dopamina, hormônio do prazer. Mas logo depois ele te desvaloriza, causando uma liberação de cortisol, o hormônio do estresse. Isso cria uma montanha-russa hormonal que te mantém emocionalmente presa e confusa, sem entender por que se sente dessa maneira. Você acaba se viciando nesse ciclo. Seu cérebro fica constantemente buscando a validação que o narcisista te dá em pequenas doses, como uma droga. E esse ciclo vai minando a sua autoestima, sua confiança e sua capacidade de tomar decisões por si mesma. E não para por aí. O narcisista não só manipula suas emoções, mas também vicia o seu cérebro. Sim, ele vicia seu cérebro. Isso acontece de uma maneira tão sutil que você nem percebe. Sabe aqueles momentos em que o narcisista te dá atenção, te elogia ou parece se importar com você? Nessas horas, o seu corpo libera a dopamina, o hormônio que vai te dar a sensação de prazer e bem-estar. Logo depois, ele retira essa atenção, te ignora, te critica, te faz sentir insignificante. E o que acontece com o seu cérebro? Ele se desespera por mais dopamina, ele quer aquela sensação boa de volta. E você começa a correr atrás dessa recompensa emocional que o narcisista te dá em pequenas doses. Esse ciclo de manipulação cria um vício emocional e hormonal. E com o tempo, você fica preso ou presa, vivendo em função de migalhas de afeto, enquanto o narcisista destrói sua autoestima, sua identidade e seu senso de valor. Você fica perdida, sem saber mais o que é real, achando que essa montanha-russa de emoções é normal. Não é, como eu já disse, não é. Esse ciclo está desregulando literalmente seus hormônios, liberando constantemente o cortisol, o hormônio do estresse, e eventualmente levando à exaustão emocional e física.
Você pode começar a desenvolver insônia, crises de ansiedade ou até depressão, sem entender a causa real. O mais triste é que muitas pessoas passam a vida inteira nesse ciclo, sem perceber que estão jogando suas vidas fora. Acreditam que é normal viver infeliz, desanimada, em constantes altos e baixos emocionais. Elas se convencem de que o problema está nelas, que precisam se esforçar mais, que não são boas o bastante para serem amadas de verdade. Mas isso não é verdade. O que está acontecendo é que essas pessoas tóxicas, como os narcisistas, estão roubando a sua vitalidade, a sua energia e sua capacidade de viver plenamente. E você muitas vezes só percebe isso tarde demais, quando já perdeu anos ou até décadas da sua vida. Chegou aos 60, 70 e só então se dá conta de que viveu uma vida que não era sua, de que foi manipulada, sugada e que você merecia muito mais. Esse ciclo tóxico também pode causar doenças físicas. Você sabia que viver constantemente sob manipulação emocional pode desencadear condições como a dissonância cognitiva, onde a sua mente fica em constante conflito, tentando conciliar o que você sente com as mentiras que te dizem. Isso pode levar a crise de ansiedade, depressão e até uma sensação de desconexão da realidade. Mas, afinal, o que é essa dissonância cognitiva? Dissonância cognitiva é um estado de conflito mental que acontece quando uma pessoa possui duas ou mais crenças, valores ou ideias que são incompatíveis entre si. Quando estamos num relacionamento tóxico, especialmente com o narcisista, nossa mente vive nesse estado de dissonância o tempo todo. Vou explicar de maneira mais simples. Imagine que no momento o narcisista te elogia, te faz sentir especial, como se você fosse a pessoa mais importante da vida dele. Logo depois ele te critica, te desvaloriza e faz você sentir que tudo que você faz está errado. O cérebro entra em choque, porque ele quer acreditar no carinho, mas os comportamentos abusivos não traduzem essa ideia. Aliás, contradizem essa ideia. Esse conflito interno é a dissonância cognitiva. Sua mente fica dividida entre o desejo de acreditar no amor e a realidade da desvalorização que o narcisista te impõe. A dissonância cognitiva tem um efeito devastador no nosso cérebro e na nossa autoestima. Ela nos leva a tentar justificar as ações do narcisista, porque é muito doloroso reconhecer que estamos sendo maltratados. Assim, em vez de ver a realidade como ela é, passamos a acreditar que o problema está em nós mesmos. Isso causa confusão, ansiedade e faz muitas vezes que fiquemos paralisados, sem saber como agir. O narcisista tem uma habilidade quase cirúrgica de destruir a sua autoestima, de fazer você duvidar de si mesmo, a ponto de que a sua mente e o seu corpo começam a adoecer. E nós achamos que essas dores, esses males, são parte da vida, quando na verdade são reflexos diretos da toxicidade dessas relações. Agora vamos falar sobre algo muito sério. Como esse ciclo de abuso afeta a vida profissional e pessoal. O narcisista tem um poder destruidor tão grande que muitas vezes as pessoas nem percebem o quanto estão se anulando até que seja tarde demais. Tanto mulheres quanto homens podem viver esse processo. Muitos homens me pedem para falar das narcisistas, porque isso não é um problema exclusivo das mulheres. Imagine uma pessoa formada, com uma carreira promissora, diplomas, conquistas funcionais. Pode ser uma advogada, uma veterinária,
qualquer outra coisa. Essa pessoa estudou, se dedicou, alcançou coisas importantes na vida, mas com o tempo o narcisista começa a desvalorizar essas conquistas. Ele diz que o trabalho dela não é importante, que ela deve cuidar da casa ou dos filhos, que ela não é boa o suficiente para continuar a trabalhar. E o que acontece? Essa pessoa começa a acreditar nisso. O narcisista manipula de uma forma tão sutil e constante que ela vai perdendo a confiança nas suas próprias capacidades. De repente, aquela advogada que tinha sucesso na sua carreira já não se sente mais capaz de advogar. Aquela veterinária, doutorado, pós-doutorado, abandona a sua profissão para cuidar da casa, porque o marido assim determinou. E ela nem percebe que está perdendo a sua identidade, a sua autonomia. Isso é o que eu chamo de anulação pessoal. A pessoa para de acreditar no próprio valor, ela esquece as suas habilidades, esquece tudo que estudou e conquistou, porque o narcisista faz ela acreditar que não serve para nada. Isso não acontece de um dia para o outro, mas aos poucos. E o mais doloroso é que muitas vezes a pessoa não percebe que está vivendo essa realidade. Ela vai se afundando numa sensação de inutilidade, enquanto o seu verdadeiro potencial fica adormecido. Agora pense no impacto disso tudo na sua vida. Eu já vi muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, com carreiras brilhantes, que foram completamente anuladas pelo narcisista. Não importa se você tem formação acadêmica, diplomas ou não. O que importa é que todos nós temos capacidades incríveis, talentos, inteligência e criatividade. Mas no relacionamento abusivo, todas essas qualidades são desvalorizadas a ponto de você começar a acreditar que não é capaz de nada. E o mais importante, eu repito, é que muitas dessas pessoas não percebem o que está acontecendo. Elas acham que é normal perder a vontade de trabalhar, que é normal deixar de buscar seus sonhos, porque o narcisista faz com que você acredite que a vida que você leva é a única possível. E assim, sem perceber, você vai perdendo anos de vida, anos que poderia ter vivido de maneira plena, saudável e feliz. Esse problema não atinge apenas as mulheres. Repito, é importante destacar que muitos homens também sofrem na mão de narcisistas. Eles também acabam perdendo a confiança nas suas habilidades, sentem-se impotentes e anulados. Há muitas histórias de homens que, após algum ano de relacionamentos abusivos, não conseguem mais performar no trabalho, não acreditam mais no seu valor como profissionais, como pais ou como companheiros. Muitas pessoas deixam de trabalhar, de buscar novos projetos, de expandir seus horizontes profissionais, porque estão emocionalmente aprisionadas pelos narcisistas. A mente delas foi tão manipulada que elas perderam a capacidade de acreditar nelas mesmas. A anulação emocional, mental, muitas vezes física. Mas então, como sair desse ciclo? Como parar de viver uma vida onde suas emoções, sua saúde e até sua mente estão sendo destruídas lentamente? Essa é a importância do despertar, porque a resposta é o autoconhecimento. Quando você começa a olhar para dentro, a reconhecer os padrões de comportamento e as pessoas que estão te prejudicando, você finalmente consegue se libertar dessa prisão invisível. E é aqui que entra o fato mais importante de toda essa conversa. É esse autoconhecimento. Sem ele, você pode passar a vida inteira achando que o sofrimento e as doenças emocionais que você carrega são normais.
pode acreditar que é natural viver com ansiedade, com tristeza, com desvalorização. Mas eu estou aqui para te dizer que não é normal. Não é normal viver uma vida que você não se sente bom o suficiente. Não é normal ser manipulado e controlado por outra pessoa. O autoconhecimento te permite perceber que você está sendo manipulada, manipulado. Te dá clareza para entender que o que você achava ser amor ou preocupação, na verdade, era controle. E mais importante, ele te dá forças para dizer não, para colocar limites, para buscar relações saudáveis e para se curar dos danos emocionais causados por essa pessoa. Quando você começa a entender o que realmente está acontecendo com você, quando você percebe que está numa relação tóxica e abusiva, algo muda. Você começa a se ver como verdadeiramente é, como abrir os olhos pela primeira vez e enxergar a verdade. Eu estou aqui tentando te ajudar nesse processo. Eu quero te mostrar que existe uma saída, que você pode recuperar sua autoestima, seu valor, suas capacidades e se liberar do vício. Não importa se você tem diplomas ou não. Não importa se você tem uma carreira ou se está apenas começando. O importante é que você é capaz. E quando você se liberta do narcisista, quando você começa a se conhecer de verdade, você descobre que tem um imenso poder dentro de você. Um poder que foi suprimido, mas que pode florescer novamente. Você começa a entender que a vida não precisa ser um ciclo de dor e sofrimento. Você pode ter relacionamentos que te elevam, que te fazem crescer, que te dão energia, ao invés de sugá-la. E acima de tudo, você começa a perceber que não está sozinha, que muitas pessoas passam por isso, mas que há uma saída. Então eu te convido a olhar para dentro, a buscar o autoconhecimento, a reconhecer os padrões tóxicos que te aprisionam e a se libertar. Porque você pode, porque você precisa reconhecer o melhor. Se você entendeu tudo que eu falei, se quiser mais alguma informação, se tiver mais algo que eu puder ajudar vocês, deixem seus comentários. Eu estou aqui pronta para ajudar. Bom dia para todos.